Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bom, hoje é mais uma aula de redação com a turma do 4º ano. Essa teria que ser a nossa terceira aula, mas eu resolvi trocar, tá? Então, texto dramático passou a ser a nossa terceira aula e resumo, gênero resumo, ficou como a nossa segunda aula. Bom, a gente vai falar um pouco sobre esse gênero, né? Um gênero bem simples, tá? Bem fácil, não tem muitas complicações. Definição do gênero resumo. O gênero resumo ele é uma redução de um texto original, que tenta captar as suas principais ideias. Condensação fiel das ideias ou dos fatos apresentados em determinados textos. Então, é como se eu quisesse pegar um texto original, certo? E eu vou resumir. O que eu vou fazer, então? Eu vou pegar as principais ideias desse texto e vou criar um novo texto falando sobre as principais ideias daquele texto. Eu posso fazer isso de um texto, eu posso fazer um resumo de um filme, né, que é uma sinopse, posso fazer um resumo de um livro, tá, de um capítulo, enfim, eu posso estar pegando várias e várias obras e resumindo-as. Tipos de resumo, tá? Existem alguns tipos de resumo, né? Nós temos o indicativo ou descritivo. Esse resumo ele vai fazer referência às partes mais importantes do texto. Que tem um pequeno erro de digitação, referência está faltando acento circunflexo, tá? Mas sem problema. Então, ele vai fazer referência às partes mais importantes desse texto. Então, o resumo indicativo ou descritivo, ele vai descrever a forma, o propósito do texto original. Um exemplo disso são as sinopses de filmes, né, sinopses de um livro, em que você vai pegar simplesmente as principais partes de um texto e descrevê-las. Já o resumo informativo ou o resumo analítico, ele é um resumo mais amplo, tem uma estrutura mais elaborada, já vai trazer os objetivos daquela obra, as técnicas que foram utilizadas, os métodos que o autor utilizou, tá bom? Esse aqui, ele já é um resumo mais difícil, mais complexo, né? E ele é utilizado bastante em trabalhos acadêmicos, tá? Então, na escola, na prova de vocês, a gente vai usar um resumo indicativo, a gente não vai usar o resumo analítico. Objetivo de um resumo. Bom, gente, o resumo ele é uma ferramenta muito útil para o estudo e para também a memorização dos textos escritos ou falados. Então, assim, quando você vai estudar, uma boa técnica para aprimorar os seus estudos é o resumo, porque você vai ler várias vezes e você vai descrever com as suas palavras. Você percebe que para descrever com as suas palavras algo que você leu, você precisa ter domínio do que você leu. Então, por exemplo, muitas pessoas utilizam dessa técnica do resumo para estudar. Eu vou estudar o capítulo de geografia, depois que eu leio 2 vezes, eu vou resumir. Você vai escrever com as suas palavras aquilo que você entendeu. Então, isso ajuda, né, nos seus estudos, né? O hábito de sintetizar os textos ou capítulos de um livro escolar, por exemplo, pode ser uma excelente forma de auxiliar na hora dos estudos. Assim, você vai conseguir manter-se atento às principais ideias e lembrar-se dos pontos-chave do texto. Então, sempre que você vai resumir alguma coisa, essa técnica de sintetizar, né, ou seja, minimizar o tamanho de um texto, vai te ajudar no teu processo de estudo. Porque você tem que ler, reler, entender e escrever com suas próprias palavras. Então, quando você escreve com suas próprias palavras sobre o que você entendeu do que você leu, você também está estudando novamente. E você está demonstrando que você tem conhecimento do que você estudou. Atenção! Gente, fazer um resumo não é fazer uma colagem ou uma compilação de partes do texto original. Ou seja, fazer resumo não é. Peguei aqui meu capítulo de geografia, peguei a primeira frase, peguei 2 frases do segundo parágrafo, peguei 3 frases do terceiro parágrafo, fui para outra página, copiei 4 frases. Não é assim. O resumo não é você colar de onde você está lendo. Você vai apresentar com as suas próprias palavras os principais pontos de um texto. Então, gente, resumir é você escrever com as suas palavras o que está descrito ali. Então, se eu for resumir, por exemplo, o meu capítulo 1 de geografia, tá? Ou meu capítulo 1 de história, eu primeiro preciso ler, entender o que está lá e escrever com minhas próprias palavras as principais ideias do que eu acabei de ler. Não posso tirar trechos iguais, eu tenho que escrever com as minhas próprias palavras.
Esses pontos, eles são expostos de forma abreviada e sempre vão respeitar a ordem que apareceram no texto resumido. Então, olha só, se você está seguindo aqui um resumo do capítulo lá que você está estudando, você tem que seguir a ordem das informações, tá? Você não pode falar primeiro sobre a última informação, depois voltar para o começo, depois ir para o meio. Não, tem que seguir a ordem do texto que você leu. Fazer um resumo é uma atividade de leitura e de produção. Por quê? Porque ela exige do autor a compreensão das ideias do texto original e a reprodução desse conteúdo em linguagem própria. Então, gente, o que é fazer um resumo? É uma atividade que envolve tanto a leitura como a produção do texto, porque você só vai poder escrever o seu texto após você ler o texto original. Então, primeiro você tem que ler o texto original, entender esse texto e depois produzir o seu resumo. O domínio da técnica de como escrever um resumo é importante para qualquer atividade que necessite da seleção e apresentação de ideias. Então, se eu preciso apresentar ideias, selecionar essas ideias, a técnica de escrever o resumo ela é perfeita. Por quê? Porque você vai captar as principais ideias, né? E aí você vai transcrevê-las. Além disso, o resumo é uma ferramenta muito útil ao estudo. Gente, estudar em formas de resumo é maravilhoso, porque você consegue, após várias leituras, escrever o que você está entendendo. E se você percebe que você não conseguiu produzir nada do que você está escrevendo, nada do que você leu, você não conseguiu, é porque você não entendeu o texto que você leu. E aí é uma boa oportunidade de reler o conteúdo novamente. No resumo, a gente deve apresentar apenas as ideias principais, levando em consideração 3 elementos. Então, gente, se você vai, por exemplo, fazer um resumo de um livro, não vai contar tudo. Você vai o quê? Pegar as ideias principais, tá bom? Primeiro, cada uma das partes essenciais do texto. Você vai olhar a introdução, o desenvolvimento, conclusão, ou seja, o começo, o meio e o fim da sua história. Então, primeiro você tem que saber as ideias de cada parte do seu texto. Segundo, a progressão em que elas se sucedem, ou seja, o que vem primeiro e o que vem depois, a ordem que elas foram colocadas no texto original. 3. A correlação que o texto estabelece entre cada uma das partes, ou seja, qual é a relação que tem a minha introdução com o meu desenvolvimento, o meu desenvolvimento com a minha conclusão, qual é a relação entre essas partes? Se uma parte é consequência da outra, ou se uma parte aconteceu para alcançar algum objetivo expresso na outra parte. Agora vamos conhecer as características do gênero resumo. Primeira característica, gente, linguagem objetiva. Ou seja, sejam diretos. Não adianta você ficar rodando e não falar nada. Sejam diretos, então utilizem uma linguagem bem objetiva. Não ter frases inteiras do texto original. Não pode copiar frases do texto original. Nem frases, nem parágrafos, nem períodos. Você não pode, você tem que transcrever tudo com suas palavras. O que você entendeu daquilo ali. Respeitar a ordem das informações. Gente, sigam a ordem que as informações foram dispostas no texto original, certo? Não adianta pular para o final e depois voltar para o começo. Primeiro tem que seguir essa ordem. Utilizar a norma padrão, que é a linguagem formal, seguir as regras gramaticais da língua portuguesa. Dispensar a consulta ao texto original. Gente, nada de fazer resumo olhando para o texto original, porque você vai acabar escrevendo as partes que tem lá. Então, lê novamente, lê quantas vezes for preciso. Depois, coloca o texto original de um lado bem longe de você e aí você vai escrever o seu resumo. Mencionar somente os personagens principais e as ações mais importantes. Digamos que você vai aí resumir o filme Frozen. Você vai contar os mínimos detalhes, então o resumo vai ficar gigantesco. Então você vai falar dos personagens principais e as ações mais importantes daquele filme. Não acrescentar ideias ou opiniões pessoais. Gente, o resumo ele não traz ideias ou opiniões pessoais. O que traz ainda é o resumo crítico, que é muito parecido com a resenha. Na verdade, é quase a mesma coisa da resenha. A resenha é que você vai colocar a sua opinião. O resumo não, você vai ser fiel ao texto. Transformar discursos direto e indireto. Assim como a notícia que vocês já estudaram, o resumo ele não traz o discurso direto, ele traz discurso indireto. Em uma conversa, a personagem Elsa falou isso para a personagem A. Discurso sempre indireto.
Texto escrito em terceira pessoa, porque você não vai colocar a sua opinião, né? É o texto, ou seja, ele, o filme, ele, né? Então, sempre terceira pessoa, ele ou ela. É um texto relativamente fácil de fazer, tá bom? Alguns vão ser mais fáceis do que outros, dependendo da organização e da extensão do texto original. Se o texto original é um texto extenso, esse resumo acaba ficando um pouco mais complicado. Mas se é uma coisa menor, mais breve, é mais fácil de resumir. Os resumos devem ter técnicas dominadas por meio da prática. Como todo gênero textual, gente, a gente só aprende praticando. Quanto mais resumos vocês escreverem, mais perfeitos eles ficarão. Antes da escrita do resumo, é fundamental que vocês leiam o texto que vocês irão resumir pelo menos 2 vezes. Então não adianta você ler só uma vez, porque vai passar informações despercebidas, né? Na primeira leitura, é necessário que vocês observem o conteúdo de maneira geral, ideias, objetivos principais e a estrutura do texto. Ou seja, esse texto está dividido em parágrafos, se é um livro, está dividido em capítulos, né? Como é que esse texto está organizado? Como esse livro está organizado? Na segunda leitura, você busca a identificação das ideias principais. Girlane, se eu for fazer um resumo, por exemplo, uma sinopse de um filme, se você puder assistir mais de uma vez, vai ser bem mais interessante. Porque na primeira você vai ficar preso ali à história. Na segunda você vai começar a captar os detalhes. E aí fica muito mais fácil de escrever o seu resumo. É preciso identificar, gente, todo o texto que você vai resumir, filme, identifiquem o fato central, ou seja, quem fez o quê. E as informações adicionais também. Onde aconteceu, quando, como, por quê, para quê, com quem e para quem. Agora, algumas dicas de como fazer um bom resumo. Faça uma leitura inicial do texto sem preocupar em separar nada. Na primeira leitura, não se preocupe em separar. Lê todo o teu texto e pronto. Na segunda leitura, aí você começa a sublinhar as palavras importantes, os trechos mais que você acha mais interessantes. Depois você vai selecionar ideias ou fatos importantes. Selecionou palavras, depois vai para ideias ou fatos. Troquem as frases por outras frases mais sucintas, ou seja, mais diretas, né? Mais objetivas. E utilizem uma linguagem clara e concisa, ou seja, uma linguagem que seja fácil de entender. Reduzam o texto original para cerca de 2/3 dele, em tamanho e em número de palavras. Por exemplo, se você vai escrever aí um resumo de um livro de 25 páginas, você vai escrever 25 páginas de novo? Não, você vai reduzir. Reduzir para 2/3 disso, ou seja, para menos da metade, tá bom? À medida que você for resumindo, vai lendo o texto para ver se está ficando com sentido, se você comparar o texto original. Então, sempre vai lendo para ver se está ficando com sentido. A estrutura textual de um resumo, gente, ele não tem uma estrutura obrigatória, tá? Mas para facilitar, vocês podem seguir essa estrutura. Primeiramente, o título é o nome do que vai ser resumido, tá bom? Se eu vou fazer um resumo do filme Frozen, coloco lá, filme Frozen, então Frozen 1. Primeiro parágrafo é a introdução, que você vai apresentar a história de uma maneira geral, por exemplo, o que é o filme Frozen, né? O filme Frozen conta a história disso. No desenvolvimento, você vai para os detalhes mais importantes dessa obra, tá bom? E por último, no último parágrafo, você pode falar o final da obra, ou você pode estar aí falando de algumas informações também que são informações técnicas. Aí fica a critério de quem está escrevendo. Bom, já vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e compreendido o conteúdo. Continuem estudando, se dedicando. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal!